Boa tarde a todos. Hoje nós teremos a palestra intitulada Redação Científica Baseada em Evidências, um meio para combater fake news e informações falsas. Bem, vamos lá. O que eu apresentarei nessa palestra? Pessoal, eu vou fazer uma síntese bem mastigadinha para vocês das características da redação, da escrita científica, da redação científica. Tá? Quais são as características desse tipo de texto que diferenciam de outros textos, né? Por exemplo, textos que têm poemas, literatura, filosofia, né? O que a escrita científica tem de diferente? Tá? Bem, nós veremos as recomendações de escrita científica, tá? O que os autores falam, os livros, os artigos, porém, o diferencial da nossa palestra é que a gente vai mostrar essas recomendações que são baseadas em evidências, ok? Então, por que escrever de tal jeito causa problemas, causa fake news, causa informações falsas, tá ok? Eu vou mostrar vários exemplos. Bem, então, inclusive, né, as informações falsas estão aí na internet, as pessoas falam muitas besteiras, né? muitas informações equivocadas, inexatas, né? E os cientistas, será que eles também divulgam, disseminam informações falsas? Sim, sim! E tem publicações sobre isso, inclusive, entendeu? Vou também mostrar o que acontece. Por que os cientistas eles acabam divulgando, né, criando informações falsas e divulgando, né? Vou dar exemplos. Tá? Então, por quê? Por que eles fazem isso? Porque muitos não conhecem as recomendações de escrita científica, da redação científica, muitos não sabem dessas evidências, tá ok? E aí eles não conseguem praticar. Se você não tem conhecimento, como é que seria a forma de escrever, então é normal eles também errarem, ok? E, além de tudo isso, vocês, universitários, né, vocês serão profissionais cuja atuação baseada em evidências, ok? Então, como é que eu vou tratar um paciente? Então, baseado em evidências. Como é que eu vou organizar a minha escola como administrador? Baseado em evidências e assim por diante. Teoricamente, deveria ser, né? Por ser um meio científico, acadêmico. Tá bom? Então, com essa palestra, com essas informações, a gente consegue atuar, inclusive, de forma mais científica, mais profissional, mais correta, tá? Consegue diferenciar melhor o que são teorias, hipóteses, que podem ser verdadeiras, podem ser falsas. Tá? Então, como é que a gente vai distinguir? Como é que a gente distingue o que é teoria, né, opinião, de fato, né, de fenômeno? Então, a gente vai discutir isso aí na nossa palestra. Tá bom? Bem, deixa eu passar aqui. Bem, no que eu me baseei para resumir para vocês esses conteúdos, né? Eu me baseei basicamente nos livros, tá? De redação científicos, internacionalmente mais usados, nas pós-graduações e tal, ok? Como esses que eu estou mostrando aqui, e também em artigos, vários artigos científicos nas minhas aulas. Eu tenho que usar muitos artigos porque os livros não mostram muitas coisas, não tem tudo, tá? Meu nome é Alexis, eu formei em Educação Física, Nutrição, Biologia, fiz graduação, bacharelado e licenciatura, deixa eu ver o que mais, fiz 2 mestrados, uma especialização, pós-graduação, doutorado, meu doutorado foi em Fisiologia Geral, em São Paulo, na USP. Desde 2003 eu sou orientador de alunos de graduação e pós-graduação, né, muitos TCCs, orientei muitos TCCs, diferentes áreas, muitos alunos de mestrado, alguns de doutorado, tá, e diferentes áreas, inclusive a área de humanas também, né, não só na área de biológicas. Então, com essa experiência vasta, né? Assim, com algumas pós-graduações e graduações diferentes áreas, me convidaram para dar essa disciplina Redação Científica, isso na pós-graduação já há alguns anos. E quando eu aceitei, eu falei, tudo bem, eu vou ensinar o que meus orientadores me ensinaram, né? Não tem nada demais,
puxa, eu tive diferentes visões, né? Os orientadores já me ensinaram, eu já sei como é que escreve, né? Já tinham orientado vários TCCs, enfim. E aí, quando eu fui dar essa aula, né, eu assumi essa disciplina de redação científica, eu falei, não, deixa eu dar uma olhada na literatura. O que tem nos artigos científicos, nos livros, né? Porque, afinal, teoricamente, as nossas disciplinas na universidade deveriam ser baseadas em evidências, né? Só que, infelizmente, não. Infelizmente, tem muita informação falsa, tem muita teoria que é afirmada como se fosse verdade, né? Como se fossem fatos, mas infelizmente é a nossa sociedade, né? A nossa humanidade ela está evoluindo ainda, então ela é muito baseada em crenças e tal, ok? Bem, então eu descobri que na verdade tinha muitas informações que eu não sabia, tinha muitos conceitos errados e isso fazia com que eu perdesse tempo, escrevesse mal, escrevesse de forma prolixa, precisasse de muita criatividade e na verdade a redação científica ela é muito simples. Tem que ser muito simples, não precisa de criatividade praticamente nenhuma, ok? Eu vou mostrar por quê, tá bom? Enfim, né, vamos ver as características da redação científica, né? Bem, informações falsas, fake news e erros de citações. Bem, então, pessoal, as informações falsas causam problemas na sociedade? Sim, muitos problemas. Causam mortes, causam doenças, okay? Causam gastos. Por exemplo, tem publicação, né, internacional, não vou ficar citando tudo aqui, tá? Mas, por exemplo, a pílula do câncer é uma droga que alguns acreditavam que combateria o câncer. Então, o que foi feito? Alguns políticos no Brasil defenderam o uso dessa droga, né? Gasto de muitos dinheiro, milhares, né? Milhões de dólares na pesquisa com essa droga, né? Diferentemente de outras drogas que já são pesquisadas, já é gasto dinheiro com isso. E as evidências depois mostraram que não, essa droga não vai combater o câncer, ok? Então, é um exemplo de que uma informação falsa disseminada ela vai causar vários problemas na sociedade. Atualmente a gente está com esse problema de Covid, das vacinas e tal. Então, por exemplo, há uns anos atrás foi mostrado que tem um estudo realmente, tá, original, mostrou que havia maior prevalência de uma síndrome raríssima em quem recebia uma vacina, tá, contra a influenza. Ok, tudo bem, tem. Mas aí acontece, essa informação do jeito que ela é passada, como ela é escrita, tá? Então ela pode dar diferentes interpretações, tá? Ela é muitas vezes ambígua. E aí essas informações são disseminadas de forma errada e aí geram vários problemas, ok? Então muitas pessoas ficam com medo de tomar vacina pelos riscos, só que os riscos, na verdade, são muito pequenos. Esse mesmo artigo que mostrou essa informação, né, que não duvido que seja um fato mesmo, tá, um fenômeno, ele mesmo poderia ter dado mais ênfase, que a probabilidade é muito pequena, tá? É muito ínfima, 0,0% de chance de acontecer esse problema, né? Bem, quais são as origens, então, das informações falsas, fake news, né? Então, são várias origens. Familiares contam inverdades, né? Internet, livros, muitos livros contam informações erradas, né? Então, por exemplo, até livros da área de medicina, né? Fisiologia médica, o Guyton, o famoso Guyton. Tem erros lá, gente, tem erros, ok? Professores, tem várias publicações mostrando que os professores de ensino médio, ensino superior, de todos os níveis, eles têm conceitos errados, eles acreditam em informações falsas e repassam as informações falsas. Não todos, mas assim, existem relatos, isso é um fato. Médicos também, muitos profissionais de saúde, eles divulgam, né, disseminam informações erradas. Eu tenho até uma das teses de doutorado de uma das minhas orientandas comprovou isso, tá? Então a gente comprovou que muitos alunos de farmácia, né, eles usavam vários produtos naturais, tá?
com inclusive psicoativos, e na verdade muitos não se baseavam em evidências, não sabiam exatamente. Então ouviram falar que faz bem e aí tomaram, ok? O medicamento não, a planta, ok? Então assim, é muito comum na nossa sociedade. Tá? Porém, não só as pessoas comuns, os profissionais, os familiares, a internet, divulgam informações falsas, mas também os textos considerados científicos. Okay? Então, os livros renomados, os autores renomados, os especialistas, ditos especialistas, né? Então, a gente vê muito, por exemplo, na área de economia. Economia é uma ciência humana, né? Apesar de ter bastante cálculo na graduação, e, na verdade, ela é baseada em teorias. Teorias, tem gente que não sabe disso. Então, quando um economista, né, ele fala, ele faz uma afirmação, olha, isso, aquilo, ele está se baseando muitas vezes em teorias, e não em fatos, e não em evidências. A gente tem que ficar esperto e saber qual é a evidência disso. Né? Cadê o fato, cadê a informação que está baseando essa sua afirmação? Né? Bem, um exemplo de informação que foi muito disseminada e republicada e repassada é a de que o espinafre seria rico em ferro. E aí, o espinafre é rico em ferro ou não? Tem mais ferro do que outros vegetais ou não, que outros alimentos? Não. Tá? Então, essa informação foi publicada há muitos anos atrás, e aí as pessoas foram republicando, foram disseminando, repetindo essa informação. Por que eles fizeram isso? Por que essa informação falsa foi disseminada, repetida? Tá? Porque houve um erro, todos eles cometeram erros de redação científica. Todos contrariaram recomendações básicas, leis da redação científica. Tá bom? Quais erros de redação científica geram informações falsas? A gente vai ver nessa aula. Tá? Primeiramente, eu vou só falar algumas características da redação científica, tá bom, gente? Antes de falar dos erros, dos exemplos de problemas. Deixa eu mudar aqui. Bem, quais são as características de redação científica e os erros de escrita? Bem, o texto científico, segundo muitos autores, muitos livros, tá, deve ter algumas características. Tá? Então, tem várias. As principais, eu resumo das minhas aulas, eu venho revendo as minhas aulas, lendo vários livros. Basicamente, o texto científico ele tem essas três características, bota na cabeça. Ele tem que ser baseado em fatos ou evidências. Ah, mas, poxa, e aquele livro, e aquele autor, e aquela pessoa que falou opinião? Não posso me basear no que ele falou? Como é que é? Pode, a gente vai ver. Okay? Em quais situações o texto científico pode estar escrevendo, né, relatando informações que não são exatamente fatos, parecem não ser fatos e parecem não ser evidências, mas a gente vai ver que são. O texto científico ele tem que ser claro, exato. O que significa claro e exato? Significa que não tem dúvida nenhuma, é indubitável, ok? E a gente vai ver que é a mesma coisa que é um texto sem obscuridade. E, por último, a última característica principal da redação científica é que ele deve ser um texto direto, ok? Sem prolixidade, tá bom? Sem excesso de palavras e tal. Tá? Então, essas são as 3 leis, eu considero, né, eu chamo de 3 leis da redação científica. Por quê? Porque a gente vai ver que a violação dessas leis vai causar, então, erros, né, vai causar origem de informações falsas, imprecisas e fake news, tá bom? Terrível. Bem, o texto científico pode conter hipóteses, teorias e opiniões? Vamos recordar quais são as 3 leis da redação científica, baseado em fatos e evidências, tem que ser claro e tem que ser direto. Bem, se ele tem que ser baseado em fatos ou evidências, o texto científico poderia citar, relatar teorias ou opiniões? A resposta é sim. Acontece, o ato de uma pessoa ter manifestado sua opinião é um fato. Tá? Então, por exemplo, o político tal, no ano de 2006, 2007, falou tal coisa.
Isso é um fato ou não é? Está registrado ou não é? Não está. Então, a manifestação da opinião é um fato, ok? É um ato, é um fato, é um fenômeno que aconteceu. Então, você pode, muitas vezes, citar teorias, relatar opiniões, ok? Mas como é que você faz, então? Não contradiz a história de que o texto só é baseado em fatos e evidências? Sim, então você tem que deixar claro que a informação que você está transmitindo, né, o que você está fazendo, na verdade, você está transmitindo o ato de manifestar uma opinião, uma teoria. E não você está colocando aquela teoria como se fosse, reproduzindo como se fosse uma verdade, como se fosse um fato, como se fosse um fenômeno. Não, tá ok? Então a gente vai ver como que a gente faz isso. Como que um texto científico ele consegue relatar opiniões, teorias, sem causar esse problema de gerar informações falsas. Okay? Pegar uma teoria que é falsa e depois afirmar que ela seria verdadeira. Onde é que estão as informações que são fatos e evidências? E onde é que estão as informações que são teorias e opiniões? Isso assim, em textos chamados científicos, tá, gente? Bem, as informações são fatos ou fenômenos, né? Elas estão, geralmente, na grande maioria das vezes, principalmente atualmente, estão nas revistas científicas publicadas em artigos chamados artigos originais, ok? Esses artigos originais, eles, antes de serem publicados, tá, os cientistas eles fazem a pesquisa, eles vão lá para a mata, vão observar os animais, vão observar os índios, vão observar, ou eles vão para o campo, vão fazer uma entrevista com as pessoas. Ok, então eles vão coletar esses dados, eles vão publicar esses dados, eles vão eles vão processar esses dados, chegar a algumas conclusões e relatar o que eles encontraram, o que eles observaram, tá? Escrevendo um texto. Tá? Então esse texto a gente chama de manuscrito, enquanto ele não está publicado, tá? E aí depois que ele é aceito pela revista, então ele é chamado de artigo original, tá bom? Então ele vai descrever, o que um artigo original ele faz? Ele vai descrever, basicamente, um fato ou um fenômeno. Tá? Isso é um artigo original científico. Tá bom? Então, por exemplo, eu quero saber se determinado chazinho causa diminuição do estresse. Ok, então vou lá, faço experimento, controlo, e aí eu encontro os resultados, e aí o que eu faço? Eu descrevo os resultados nesse manuscrito original, depois ele é avaliado pelo editor da revista, que geralmente pede ajuda para 2 referis, ou 3 referis, ou até mais, para avaliar o manuscrito, encontrarem defeitos, problemas, e aí eles fazem as correções, e aí o artigo é publicado. Então, teoricamente, o artigo original, ele tem, publicado principalmente numa revista rigorosa, ele tem grandes chances de realmente daquelas informações serem verdadeiras, ok? Às vezes acontece das informações elas serem mal escritas de forma errada e aí causa origem de informações falsas, né? Bem, o artigo original, publicado em revistas científicas, geralmente ele tem 4 seções, ok? A introdução, metodologia, resultados e discussão, ok? É o famoso formato IMRD, introdução, metodologia, resultados e discussão, ok? A conclusão, na verdade, faz parte da discussão, tá, gente? Nas aulas de redação científica, eu ensino como escrever todas essas seções, né? Na verdade, qual a primeira parte que a gente tem que começar a escrever no artigo, né? Eu ensino, a gente vê quais são as evidências de que você deve começar escrevendo pelos resultados e metodologia. E só depois discussão, só mais tarde a introdução, só mais tarde resumo, só mais tarde título, tá ok? Então essa é a sequência correta de escrita de um artigo, de um manuscrito científico, né? Por que eu digo correta? Porque é mais fácil, é mais rápido, a escrita é mais precisa, enfim. Tá? Se eu soubesse disso, há muitos anos atrás, há 20 anos atrás,
eu realmente teria publicado mais, eu teria sofrido menos estresse, teria perdido menos tempo. É complicadíssimo, você está lá com que prazo de doutorado para escrever, não tenho inspiração, não tenho energia, não sei como é que eu faço. Gente, não tem isso. Quando você tem os conhecimentos de redação científica, a escrita flui, é fácil, ok? As partes difíceis não é nem a escrita, não são a escrita, não são, na verdade, é a busca de referências as mais adequadas, que são aquelas muito específicas, enfim, mas isso é parte das aulas. Bem, então, de todos os textos científicos, todos os gêneros que existem na humanidade, né, no planeta Terra, a fonte das informações, que são fatos, que são fenômenos, quase sempre é a seção resultados de um artigo científico original. Tá? Algumas vezes, tá, essa seção resultados também é encontrada em teses, em dissertações e alguns livros. Antigamente, quando não se tinha tantas revistas, né, muitos cientistas publicavam seus dados originais, seus resultados, a seção resultados, em livros. Okay? Era bastante comum. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quando a pessoa tem resultados originais, ela geralmente, quase sempre, ela quer publicar em artigos científicos, né, na forma de artigos científicos originais em revistas científicas. Tá bom? Então é ali que está a informação que é um fato, que é um fenômeno. Tá bom? Então aqui está um exemplo, aqui está só a capa de um artigo, tá? Mostrando o resumo. Tá? Então cuidado neonatal numa cidade rural, né, numa área rural, práticas de saúde e tal, enfim. E aí nós temos aqui no resumo, nós temos background, significa assim, é um resumo da introdução, tá? A seção introdução. Depois methods, então seção metodologia. Depois results, e depois conclusion, que na verdade é discussão, tá bom? Então esse é o formato clássico IMRD, tá bom, gente? Bem, vamos só rapidamente passar. O que a introdução faz? A seção introdução, ela deve conter? Ela deve conter, primeiramente, o objetivo do estudo. Tá? Então, o objetivo de um estudo original, tá? E também de um projeto de pesquisa. Tá? A introdução de um projeto de pesquisa e a introdução de um manuscrito, de um artigo original, é igual. A única diferença são os verbos que você coloca. Então, no objetivo de um projeto de pesquisa nosso objetivo é desenvolver, desenvolver não, perdão. Desenvolver não é um verbo que se deve usar no objetivo, numa introdução. Tá? Nós queremos verificar se a ingestão de tal coisa causa isso e aquilo. Né? Nosso objetivo é descrever as características de tal animal. Nosso objetivo é relatar o comportamento dos nativos de tal local. Enfim, tá? Então o objetivo de um projeto de pesquisa é esse. No caso de um artigo, de um trabalho já feito, os verbos vêm no passado. Né? Então nosso objetivo foi fazer alguma coisa, nosso objetivo foi investigar, foi descrever, enfim. Tá? E acompanhado do objetivo, da introdução, que está na introdução, os autores eles devem apresentar lacuna de conhecimento. O que é isso? Qual a informação que não existia e que passou a existir com esse trabalho original? Tá? Então, basicamente, a introdução de um artigo científico, de um projeto, é só isso. Tá? Agora, como é que eu vou mostrar qual é a lacuna? Você vai mostrar os 3, 4, 5 trabalhos, as 5 informações que mais se aproximam daquela lacuna, da informação que está faltando. O que já se descobriu sobre o que você está querendo saber? Tá? Enfim, então essa a introdução. Okay? Depois, a seção metodologia ela vai simplesmente descrever o que cada procedimento foi realizado, no caso de um projeto que já foi feito, ou um projeto que será feito, né? Projeto de pesquisa, aí você coloca no futuro. Né? Serão coletadas amostras, será aplicado um questionário, os indivíduos de tal lugar serão observados. Bem, como é que é o texto da metodologia? Ele tem que ser detalhado, esse texto. Tá?
Tá? Ele tem que permitir que quando o leitor ele tem contato com essas explicações, ele consiga, de uma forma que ele consiga repetir e reproduzir os resultados exatamente como o autor, né, os autores do projeto fizeram, né, do estudo fizeram. Okay? Bem, a seção resultados, o que a seção resultados faz? Que é a seção, a parte de um artigo científico que contém as informações novas, o relato dos fatos, dos fenômenos observados, descobertos, ok? Então, essa seção de resultados só faz isso. Ele relata os dados e explica. Ponto. Mais nada, tá bom? E a seção de discussão vai fazer algumas coisas. O que ele vai fazer? Ele vai comparar o resultado encontrado, tá? Relatado na seção resultados, com os artigos, com os resultados de outros artigos, tá? Quando não tem outros artigos, comparar com teorias, ok? E aí, o texto da seção de discussão, nesse texto, o autor ele vai mostrar, vai evidenciar quais são as divergências e concordâncias, o que do meu resultado diverge da literatura, o que era esperado, o que era realmente foi surpreendente, o que não foi, o que já era esperado, enfim. Tá? Então, e além disso, a seção de discussão permite levantar hipóteses. Por que foi divergência? Por que foi igual? Por que foi esperado mesmo esse resultado? E tal, né? Então, o que acontece? No momento que a seção de discussão tem hipóteses, tá? Hipóteses não são fatos, são teorias, tá? São opiniões. Essa discussão é considerada pela literatura, pelos autores, como efêmera. Tá? Então, muitas vezes, os autores eles interpretam a informação de uma forma, e aí fazem aquelas pautas, não, por causa disso, por causa daquilo, tudo blá blá. Tudo blá blá blá. Por quê? Porque no ano seguinte, 10 anos depois, décadas depois, são publicados outros trabalhos que mostram que essa explicação, essas hipóteses estavam erradas, completamente erradas. Tá? Então, a seção de discussão, ela deve ser considerada efêmera, e ela é efêmera em muitos casos. Tá? Então, a gente vai ver que, na verdade, as informações que estão na discussão, elas não devem ser citadas como fatos, como fenômenos, mas sempre com cuidado de citar como se fossem, como se fosse a manifestação de uma opinião. Ok? Então, o fato é, o autor tal interpretou dessa forma, tá bom? A gente vai ver como é que faz isso e quais são os erros de não se fazer isso, tá? E a sessão de discussão, então, expõe a conclusão. A conclusão de um trabalho, pessoal, um dia desses, uma amiga minha, grande amiga minha, estava travada com a dissertação dela. Ai, nossa, eu tô aqui perdendo tempo, não tô conseguindo me concentrar e fazer a conclusão. Eu falei, mas tem muita coisa escrita? Não, tá tudo pronto. Inclusive, minha orientadora falou que tá com tamanho demais e tal, não estou conseguindo fazer a conclusão. Eu falei, mas conclusão do trabalho? Ela não fez a disciplina de redação científica, eu também não sabia como é que se escrevia. Tá? Então é muito simples quando a gente passa a saber. A conclusão de um trabalho científico original é simplesmente o resumo da sessão de discussão. Ponto. O que é resumo? Resumo é uma síntese, é uma informação contida num texto maior, que você vai transmitir com menos palavras. Então, na conclusão, como é um resumo, ela pode ter palavras que não foram citadas antes na discussão? Não. Ela pode ter frases, informações novas? Não. Tá? Pode trazer hipóteses? Não. Tá? Então, segundo essas recomendações, a conclusão é simplesmente uma síntese da discussão. As hipóteses levantadas já foram levantadas antes na parte de discussão, ok? E aproveito para falar que quando você vai escrever o resumo de um projeto, de um manuscrito, de um artigo, tem gente também que tem muita dificuldade, o que eu vou escrever no resumo e tal. Gente, resumo é resumo. Resumo é uma síntese. Então ele não vai ter informação nova nenhuma, ele não pode, é um erro grave quando o manuscrito, o resumo, abstract, ele traz uma informação que não está no texto, ou uma informação importante no texto que não está no resumo. Isso é gravíssimo, tá? É erro básico de redação científica. Então, o que deve conter o resumo de um trabalho científico? Ele tem que basicamente ter resultados. Eu vou falar daqui a pouco, eu já estou dando umas dicas aí.
Tá? Então, a base de um bom resumo de artigo original é conter muitos resultados, uma quantidade razoável de metodologia, quase nada de introdução ou nenhuma introdução, muitos artigos bons, super citados, eu mostro isso nas minhas aulas, não tem nem introdução, já começa logo no objetivo, né? Já na descrição, inclusive, até nos resultados. Olha, por exemplo, neste trabalho nós encontramos isso, já começa assim, já vai explicando e a metodologia junto com o resultado. Tá? E a discussão também, muitas vezes nem precisa de colocá-la no resumo. Tá? E infelizmente nós vemos, inclusive nos congressos, né, resumos que têm uma introdução enorme, uma discussão enorme, uma conclusão enorme, e a parte que mais era importante, que deveria estar no resumo, que é resultado, muitas vezes está lá resumido, está muito sucinto demais, tá? É um erro. Bem, quais são as vantagens desse formato IMRD? Separar metodologia, resultados e discussão. Quando eu estava no curso de nutrição, me lembro que eu fiz participei de uma pesquisa com crianças, né? A gente investigava peso da criança, altura da criança e tal. E aí, na hora de publicar isso no congresso, eu sugeri para meu orientador: professor, eu acho que não faz muito sentido separar resultado de discussão, prefiro já ir discutindo. Eu falo o resultado e já vou discutindo. Olha só, olha que gênio, é gênio, né? A minha ideia é ótima na época. Claro, eu não tinha conhecimento sobre redação científica, né? Na verdade, esse tipo de formato, quando você mistura resultados com discussão, isso é uma fonte terrível de informações falsas, de obscuridade, de confusão. Por quê? Porque na seção resultados você só relata os resultados que você observou, que você encontrou, os fatos e fenômenos que você está descrevendo. Na discussão você vai comparar estes fatos, que estão muito claros, que você descobriu, com os da literatura. Ok? Quando você mistura, tá? Você fala de um fato, você relata um fato, e aí que você descobriu, e você começa a comparar com outros, tá? Não separando, muitos textos, a maioria desses textos é um horror, um horror. Você começa a se perguntar, mas ele está falando de quê? O autor está falando agora do resultado dele ou do outro autor? É um horror, tá? Então, minha ideia, né, genial, não era muito boa. Tá? Não, enfim, então esse formato realmente ajuda muito. Tá? Para vocês terem uma noção, atualmente muitas revistas o que elas estão fazendo? A metodologia é uma seção que ela tem que ser muito grande. Geralmente ela é a maior de todas, tá? de bons artigos e tal. Muitas vezes algumas revistas estão colocando a seção de metodologia lá no final, como se fosse um anexo do artigo. Tá? E o foco, né, já começa nos resultados. Claro que quando é assim, o autor ele tem que escrever um pouquinho da metodologia antes de escrever cada resultado. Né? Então, ele relata, olha, para verificar o comportamento, para identificar o comportamento de tais pessoas, foi feito isso, aí fala um pouco da metodologia e já cai nos resultados. Os detalhes da metodologia aí ficam para o anexo, na parte complementar do artigo, tá bom? Bem, pergunta para vocês. Qual é a parte mais importante de um artigo original? Quando eu faço essa pergunta na pós-graduação, na graduação, muitas vezes as pessoas falam assim, mas a conclusão do estudo, na discussão, claro, professor. Né? Não, pessoal, então imaginem, está errada essa resposta. Então imaginem um doutorando, tá? Que ele fez 4 anos fazendo doutorado dele, fez um projeto de pesquisa muito grande, só um, né? Geralmente o doutorado faz uns 3, 4 projetos menores, mas ele fez um projeto enorme e começou a escrever o manuscrito dele, tá? A tese dele, o manuscrito dele, e ele escreveu 3 dessas 4 sessões, tá? Só que o que aconteceu? Ele morreu antes de terminar a 4ª sessão, tá? A ausência de qual dessas sessões faria com que o trabalho fosse jogado fora. O orientador de doutorado dele, por exemplo,
não pudesse escrever o resto do artigo, né? Qual dessas sessões? Pessoal, essa sessão é a sessão resultados, tá? Então, só com a sessão resultados, bem escrita, sem omissão de informações, seguindo as recomendações de escrita científica, tá, que a gente vai ver hoje, essa sessão resultados, com ela, qualquer pessoa pode escrever a introdução do manuscrito, do artigo, a metodologia, vai faltar alguns detalhes, mas o grosso sim, inclusive a metodologia já está implícita nos resultados, com bem escritos, e a discussão. Tá? Então você não precisa, você só precisa dos resultados. A parte mais importante do artigo original é a seção resultados. Tá bom? O resto não tem importância praticamente nenhuma. Bem, e como eu falei antes, a sessão de discussão, gente, como eu achava, muitas pessoas acham que é mais importante, ela, na verdade, ela é muito, geralmente, quase sempre, efêmera. Tá? Então, ela é cheia de blá, 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 muitas opiniões equivocadas, enfim. Bem, fatos, fenômenos em trabalhos não originais. Quais são os trabalhos não originais? São todos os outros textos, tá? Todos os outros estilos de textos, que não são a seção resultados e também a seção metodologia de um artigo original. Tá? Então, quais são esses trabalhos científicos não originais? É a seção introdução de um projeto, de um artigo original, então ela não tem informações novas, fatos, fenômenos novos. A discussão, a seção de discussão de um artigo original também não tem informações originais, né? Então, os resultados originais são discutidos na seção de discussão. Na verdade, a origem dessas informações está lá na seção resultados. Artigo de revisão não tem fatos, não descreve fatos e fenômenos originalmente, tá? O que ele faz? Ele cita informações de outros autores, outros artigos, teorias de outras pessoas, tá bom? A maioria dos livros também, tá, não traz informações originais, fatos. A maior parte dos TCCs, a maior parte de uma tese do doutorado, a maior parte das informações que estão nas dissertações não são informações originais, ok? Então, eles não mostram, a maioria dos estilos, né, tipos de textos científicos, chamados científicos, não mostram fatos, evidências originais, ok? Então, como é que eles fazem para, então, mostrar fatos, fenômenos, relatar? Eles citam, tá? Então, eles citam artigos originais, livros, internet e assim por diante, ok? Qual o problema? Essa é uma fonte de informação falsa. Tá? Então, muitas vezes, nesse momento de citar, relatar informações originadas por outros autores, acontecem os erros. Tá? Então, existem muitos erros de citação. Eu vou descrever nessa palestra eu vou mostrar para vocês, de forma organizada, quais são os erros de citação que causam problemas, né, violam as leis da redação científica e originam informações falsas, fake news e assim por diante. Tá bom? Então, e as informações, eu acabei de falar das informações que são fatos e fenômenos, ok? E quando as informações são conceitos, hipóteses, opiniões? Tá? Como é que eu faço para citar essas informações? O autor tal falou tal coisa. Bem, deixando claro que é uma opinião. Você, na verdade, a evidência, o fato que você está descrevendo é que o autor, uma determinada pessoa, um determinado autor, emitiu uma opinião. Tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês, peguei um trecho de um artigo científico original, tá? Publicado na revista científica brasileira, e me surpreendeu, eu fiquei muito, muito assim, orgulhoso, feliz de ver alguém escrevendo dessa forma. Então, eu vou ler rapidamente. Em nosso estudo, não foram encontradas assimetrias nas variáveis da pressão plantar em nenhuma das velocidades consideradas, apesar de que pacientes com OA unilateral têm assimetrias de momento articular reportadas na literatura. Aí ele cita, olha só que interessante, ele faz afirmações e cita. Esse número 4 é uma informação, uma referência. Ok. Aí o que ele faz? Essa divergência pode ser explicada pela hipótese
de que pacientes com OA unilateral de Julian, para melhor distribuir, enfim, o que ele fez aqui, os autores fizeram? Esses autores, né, Fernandes et al., 2014, né, eles deixaram muito claro que a divergência que eles encontraram dos resultados deles com o da literatura pode ser explicada pela hipótese. Tá? O que a gente vê, infelizmente, na sessão de discussão, essa parte é a sessão de discussão, tá, gente? Desse artigo original. Então, o que acontece? Muitas vezes os autores eles escrevem como é fato. Olha, então essa divergência acontece por causa disso, disso. Não, isso é sua hipótese, é sua opinião. É uma hipótese, é uma teoria que muitas vezes está errada. Então aqui os autores tiraram nota 10, deixando claro de que essa explicação, possível explicação para essa divergência é uma hipótese, tá bom? Aqui um outro texto, tá? Aqui o autor ele também tenta deixar claro que a informação dele que ele está passando é uma opinião, tá? Então aqui no livro o autor ele fala: a nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal que pode ser verdadeira ou falsa. Tá? Então esse autor em 1864 ele já conseguia escrever, deixar claro que o que ele estava explicando ali é uma opinião, é uma teoria, tá bom? Então foi bem legal também esse texto, esse trecho que eu citei aqui para vocês. Fontes de informações falsas por erros de escrita. Então o que acontece? Então um erro de escrita é justamente quando a pessoa escreve uma teoria, uma opinião, como se fosse um fato. Tá? Então esse é um problema, uma fonte grande de informações falsas, de fake news, tá? E é muito comum em qual tipo de texto? Em artigo de revisão, gente. Artigo de revisão, nossa, é um horror. Tá? Por exemplo, até os artigos de revisão que são considerados artigos originais, os artigos de meta-análise, né? Tem gente, algumas pessoas acreditam que a meta-análise é um estudo superior, tem mais evidência. Não. Uma meta-análise é uma análise estatística, tá? Matemática, dos artigos que foram publicados. Então, se os artigos publicados têm problemas, tá? Então a meta-análise vai dar problemas, ele vai gerar informações falsas. Tá? E tem muita meta-análise que tem evidentemente conclusões evidentemente erradas. Tá bom? Então tem um artigo, por exemplo, na área de psiquiatria, que eu conheço alguns psiquiatras, é muito interessante, né? Tem uma meta-análise que fala que tal antidepressivo é o mais superior de todos, o mais eficaz. E isso é comprovado cientificamente, tá ok? Só que na prática clínica, ninguém concorda. 100% dos psiquiatras discordam veementemente dessa conclusão desses autores. Então, artigo de revisão e meta-análise é uma complicação, tá, gente? É uma fonte grande de erros, tá? Vamos lá. Então, aqui está um exemplo, tá, de um artigo de revisão, bastante citado e tal. O que os autores eles afirmam, né, nessa revisão? Então, veja, artigo de revisão, ele não descreve fatos, fenômenos que ele originou. Não, ele só descreve, relata fatos de outros artigos. Tá? Só que nesse relato de outros artigos ele faz algumas conclusões, ele faz algumas afirmações. Uma afirmação é: o sistema digestório consegue absorver aminoácidos a partir de proteínas numa taxa de até 10 gramas por hora. Então, segundo esses autores, você não consegue absorver, digerir mais do que 10 gramas de proteína em uma hora, tá bom? Bem, será que está certa essa informação? Gente, outros artigos, não só 1, 2, 3, 4, vários outros artigos mostrando que não. Então, por exemplo, esse artigo aqui está mostrando a ingestão de proteína nas três diferentes doses, 10, 20 e 35 gramas. Então, segundo esses autores, a ingestão de 10 gramas é o máximo que o corpo conseguiria absorver, tá? Dentro de uma hora. Só que aqui nessa figura a gente vê claramente que aquelas pessoas que ingeriram 20 gramas de proteína absorveram mais aminoácidos no sangue, né? E quem ingeriu 35 gramas, mais ainda. Então, de onde é que ele tirou essa informação? Essa conclusão ele fez a partir de outros
artigos, mas ele não poderia afirmar, fazer essa afirmação. Né? Então, essa afirmação é uma afirmação falsa, é uma informação falsa. Tá, ok? E ela tem sido, ela foi originada, é falsa, e ela foi propagada, ela tem sido disseminada, o pessoal continua publicando, considerando que isso é uma verdade, né? Terrível, terrível. Gente, então artigos de revisão estão cheios de informações falsas. Cuidado. Então, na hora de alguém relatar essa informação, ele teria que ter o cuidado de falar que é uma hipótese, teoricamente, aparentemente, segundo, né, nossa opinião, tal. E quem cita um artigo de revisão, esse aí está cometendo um monte de erro. A gente vai ver por quê. Tá? Então, ele está cometendo um erro de citação secundária. Ele muitas vezes está cometendo o erro de citar, relatar uma opinião como se fosse um fato. Também está errado. Ok? Bem, então, a afirmação dos autores era uma hipótese, não era um fato, e ainda era falsa. Tá? Então, realmente, é um exemplo de artigo de revisão que originou uma informação falsa, e quase todos têm. Tá? Então, como fazer as citações? Tá? Antes da gente começar a falar dos erros em si. Tá? Então, o certo é o seguinte, toda afirmação que você faz, toda informação que você traz, você coloca no seu texto, você tem que citar a fonte dessa informação, a fonte original dessa informação. Tá? Então, lembrem-se que as características do texto científico são que ele tem que ser baseado em evidências, ele tem que ser exato, claro, e ele tem que ser direto. Tá? Então, olha só que interessante, nós temos aqui uma citação de um artigo, tá, publicado por Volpato. Volpato é um cientista brasileiro, pesquisador brasileiro bastante conhecido. Então, olha o que ele escreve aqui. Os textos de revisões bibliográficas geralmente em nada contribuem e devem ser evitados na introdução de um artigo científico. Então, gente, segundo o Volpato, é um erro você citar um artigo de revisão, ok, gente? O Katz, que é o livro que eu mais gosto de redação científica, realmente ele é diferenciado, tem coisas ali que não tem em outros livros, não. Então, evite citar artigos de revisão e livros. Tá? Então, você não deve citar livros e artigos de revisão, tá bom? No seu texto científico. A gente vai ver que tem exceções, tá bom? Quais são as duas exceções em que você vai acabar citando artigos de revisão e livros? Tá? São duas. Quando um fato, um fenômeno, foi originado por um texto, e esse texto não é um artigo original, ele, por exemplo, está publicado numa tese. Tá? Então, quando eu escrevi minha tese de mestrado, tinha informações que eu tive que pegar da dissertação de mestrado de uma colega minha, que ela não tinha publicado ainda. Então, estava lá na seção resultados da dissertação da minha colega. Às vezes a informação, o fato, o fenômeno, foi descrito na internet, tá? Está num vídeo publicado, está num livro. Então, essa é uma exceção. Então, você vai citar a fonte que relatou esse fenômeno, esse fato pela primeira vez. Outra exceção é quando você quer citar hipóteses e opiniões, tá bom? Então, quando você quer citar partes por exemplo, de um artigo de revisão, de uma tese, de uma sessão de discussão e por aí vai, que vocês já sabem, né? Então, só que nesse caso que você vai relatar uma opinião, você tem que usar um estilo de citação pertinente que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Então, como é que a gente faz as citações? Tem dois estilos de citação, tá bom? Principais. Tudo isso aqui que eu estou falando, gente, tem na literatura. Infelizmente está bagunçado, tá diferentes fontes, diferentes artigos, ainda não tem. Os livros de redação científica hoje em dia já são muito bons, principalmente os que são mais usados internacionalmente, né? Tem muita besteira, tá? Tem muita informação falsa em livros de redação científica. Tá? O autor ele fala que tem que ser assim, tem que ser assado. Tá. Baseado em que ele está falando isso? É a opinião dele. É a opinião dele, tá, gente? Então, até os textos, os artigos, livros de redação científica contêm informações falsas. A gente tem que ficar de olho. Bem, então os autores, eles mostram, tem vários trabalhos que mostram que existem dois tipos de citação. O information prominent e o author prominent, tá? Então, informação proeminente e autor proeminente, enfim. Então, como é que são esses dois estilos de citação? Tá? Então, o estilo de citação information
prominent, information vem de informação. Tá? É o seguinte, aqui um exemplo. O primeiro caso de Covid-19 no Brasil ocorreu em 26 de fevereiro. Abre parênteses, Brasil 2020. Então o que acontece? Essa informação, esse fato, primeiro caso aconteceu em 26 de fevereiro, esse fato considerado, ou pelo menos relatado como fato, está relatado nesse documento Brasil 2020. Ok? Que você vai ver lá nas referências. Então, provavelmente é um relatório do governo federal, ou um artigo científico, enfim. Tá? Esse estilo de citação, information prominent, né? Então, o que acontece? A citação acontece dentro de parênteses. Tá? Então, é um tipo de citação em que você deixa a citação, a fonte da informação dentro de parênteses. Okay? Já o estilo de citação author prominent, o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Segundo Pecote, 1962, os movimentos da vontade são impulsionados por dois fatores, a necessidade e o estímulo. Tá bom? Então está aqui uma informação. Mas de onde é que veio essa informação? Né? Essa informação foi trazida de um livro, tá? Esse livro aqui fantástico, Deficiências e Propensões do Ser Humano. É um livro que foi publicado em 62, muita gente não sabe, esses coaches famosos, psicólogos e tal, muitos dos livros que são publicados, né, de coaching e tal, eles são baseados basicamente, principalmente nas informações que estão nesse livro, que muita gente não fala, tá? E aqui está um livro fininho e faz mágica, tá? Ele realmente tem muitas informações interessantes, teorias, tá? Interessantes, né? Aqui está o trecho do livro citado, tá bom? Então são duas formas de você citar obras, né? De você citar as fontes de informação. A primeira, information prominent, né? Baseada na informação, e no outro é author prominent, que é baseado no autor. Tá? Então você vê que dá ênfase no autor, né? Segundo Pecote, o outro não tem esse segundo Brasil, não. Não é segundo Brasil, ele fala, faz a afirmação e coloca o Brasil em parênteses. No outro não, no outro ele, segundo Pecote, dando ênfase ao autor, e aí ele fala o que o Pecote lá descreve e tal. Como fazer as citações? Tá? No caso do estilo de citação information prominent, tá? Esse estilo de citação é o mais recomendado, ele é o correto para você citar, relatar fatos e evidências extraídas da seção resultados. Tá? Então, quando você tem um artigo publicado e você confia naqueles resultados, naquele fato, naquele fenômeno descrito, tá? Você deve usar information prominent. Tá? Então, você vai focar na informação. A informação é essa, abre parênteses, e você cita. Tem várias vantagens esse estilo, tá, de citação. Então, ele dá importância às informações, o que importa é a informação, e menos ao nome do autor, ou às opiniões do autor. Tá? Não importa muito as opiniões do autor, ele está se concentrando nos fatos, nas informações. E a gente vai ver mais para frente que você deixar de ficar falando de nome, o nome, sobrenome do autor, o ano, assim por diante, isso aí ajuda a tornar o texto mais direto, menos obscuro, menos ambíguo, assim por diante. A gente vai ver. Outra vantagem, evita a interrupção da fluidez da leitura. Pô, mas imagina, realmente é muito chato. Você está lá lendo o livro, um texto, e aí o tempo todo, segundo o Pecote, de acordo com o na opinião, nossa, mas é muita interrupção de texto, né, de leitura. Isso aí não ajuda muito na literatura, tá? Prejudica. E diminui o uso desse tipo de citação, né, diminui a prolixidade. Você precisa de usar tantas palavras, você não precisa de botar segundo não sei quem, de acordo com não sei quem, tá? Você não precisa, você diminui a quantidade de palavras, ou seja, você diminui, a gente vai ver, a prolixidade, tá bom? Então, esse estilo de citação, como é que a gente deve fazer? Você deve, a cada informação que você coloca no seu texto, tá? Você deve abrir parênteses e dar a fonte, tá bom? No meio da frase ou no final da frase? É um erro comum. Muita gente acha que você deve escrever a frase toda e colocar todas as referências de todas as informações no final da frase. Bem, não é assim. Por exemplo, eu vou ler essa frase aqui. Ó, o antígeno carcinoembriogênico, né, é um bom marcador de prognóstico de câncer de colo. Ah, então é um bom marcador? Ah, tá, uma informação.
De pâncreas, tá, câncer de pâncreas, de mama, de ovário e pulmão. Nossa, são 5 informações diferentes, são fatos diferentes, fenômenos diferentes, tá? Ok, então como é que eu faço? Qual é a forma correta de fazer a citação, né? Então, se essas informações foram publicadas, são fatos, fenômenos relatados por artigos originais, o correto, o recomendado é, ao final junto de cada informação, você citar. Então, por exemplo, o antígeno é um bom marcador de prognóstico de câncer de cólon. Quais são as referências, os artigos originais que comprovaram isso, mostraram isso? Referência 1, 2, 3. Tá. E pâncreas? 4. E mama? 5, 6. Ovário? 7. Pulmão? 8. Então, uma só frase, ela está trazendo 5 informações diferentes de 5 ou mais artigos científicos originais. Ok? Fantástico. Então, é assim que deve ser feito a citação das informações e tal. A gente vai ver, quando a gente for falar dos erros de citação, o que causa, qual o problema de você não obedecer essa recomendação, tá bom, gente? Que é um dos problemas, né, de informação falsa. Quando é que você pode usar o estilo de citação information prominent sem ser para relatar fatos e fenômenos, tá, ok? Você pode usar esse estilo para citar teorias e opiniões? Não é o recomendado. Tá? O recomendado é para você relatar teorias e opiniões, hipóteses, o recomendado é você usar o author prominent. Então você realmente dá mais ênfase no que o autor está falando. Tá? Porém, você pode usar o information prominent com certos cuidados. Tá? Então você tem que, quando você for usar esse estilo information prominent para opiniões, você tem que adicionar uma palavra pelo menos na frase, alguma informação que deixe implícito que a informação transmitida não é um fato. Tá? Por exemplo, acredita-se que, supostamente, tal, parece que, é recomendado que, aparentemente tal. Tá? Então eu faço bastante isso. Tá? Por quê? Porque realmente o author prominent, ele é um estilo que acaba atrapalhando a fluidez da leitura e tal. Então o que eu faço? Muitas vezes eu coloco aqui nas minhas aulas, olha, a recomendação é que o texto seja escrito de tal forma. Então está implícito. Tá? O que é recomendação? Eu falo nas minhas aulas o que é recomendação. Então, recomendação é o ato de recomendar. Tá? Então, na verdade, é uma opinião que está sendo omitida, tá? Que está sendo explicada. Então, você está deixando claro, tá implícito que você está falando de uma opinião, não um fato. Tá? Então, não estou falando que tem que escrever, escrever dessa forma é o certo e tal. Não. Então, nesse caso, é uma opinião. Tá bom? Então, exemplo a seguir. Vamos ver. Exceção do uso. Olha só, esse artigo foi fantástico, tá? Então, os autores, o que eles fizeram aqui na seção? É um artigo, esse artigo aqui, Fernandes e Lemos, de 2020, recente. Eles publicaram um artigo original, tá? E na parte de discussão, o que eles fizeram? Olha o que eles escreveram aqui. O aumento de um ponto na escala desse item, 1 a 10, aumentou em 45% a chance do estudante apresentar alta motivação para aprender, corroborando a ideia de que o indivíduo interessado não é indiferente aos que o rodeiam e ao aperfeiçoamento. Olha só que interessante, eles usaram a palavra ideia. Ideia. Gente, eles deixaram claro que o que eles estão fazendo, eles estão comparando os resultados deles com uma teoria. Eles chamaram de ideia. Então, isso é um texto científico. Okay? Então, ele está baseando em evidência. Qual é a evidência que ele está mostrando? Qual é o fato? O fato é que esse autor aí que eles citaram emitiu uma ideia. Então, essa é a ideia que ele emitiu. Tá? Então, isso é um fato. Fantástico esse texto. Realmente, eles estão de parabéns. Eu queria até cumprimentá-los pessoalmente. Tá bom? Parabéns para eles. Um exemplo excelente. Se eles tivessem colocado corroborando o fato de que o indivíduo interessado... Não é fato, é ideia, tá bom? Já o estilo de citação prominent, vamos ver aqui... O que acontece? Você inclui no meio da frase, esse estilo de citação, ele inclui no meio da frase
e fora dos parênteses, tá? Nomes e palavras. E agora, por exemplo, né, segundo Souza, 2012, para Almeida, acontece isso, aquilo, Goya et al. Afirmam que, Schill, em seu trabalho, tudo isso aí é o estilo de citação author prominent, então você está dando ênfase para o autor, tá ok? O problema é que interrompe a fluidez do texto, tá bom? Imagina toda hora ficar lá, de acordo com Paglia et al. 2006, é um pouquinho chato, tá ok? Então você deve evitar esse tipo de estilo quando você for relatar um fato ou um fenômeno, tá bom? Então quando é que você deve usar esse estilo de citação author prominent, né? Então você deve usar quando você for citar conceitos, relatar conceitos, interpretações, opiniões, teorias, tá bom? Então quando você for relatar informações extraídas de onde? De artigos de revisão, de teses, da seção discussão, da seção que é efêmera, né? Ou da seção introdução de artigo original, tá bom? Ou também, quando você quer deixar assim implícito, tá? Que você está duvidando daquele fato, daquela evidência. Então, às vezes você quer relatar um fato descrito na seção resultados de um artigo original, porém, tudo leva a crer que está errado, tá? Então, às vezes é uma falha metodológica, não faz sentido nenhum o que eles fizeram. Por exemplo, isso acontece muito. Um artigo publicado numa revista super, super famosa, gente, vocês não têm noção. E eles deram adoçante para os animaizinhos, né? Na verdade, para células. E aí viram que o adoçante causou isso, aquilo, causou umas coisas que são consideradas prejuízos, tá? Bem, aí eles concluíram que o adoçante faz mal. Gente, a dose que eles usaram de adoçante nesse artigo foi uma dose assim que qualquer substância usada causaria problemas até maiores, tá? Então, assim, é um absurdo, sem noção, um erro gravíssimo, publicado na revista famosíssima. Isso tem sido reproduzido por outros artigos, disseminado em livros. Um horror, um horror. E já tem artigos mostrando que está completamente errado, pelo menos na dose em que os seres humanos usam, até uma dose muito maior do que a que os seres humanos usam, os adoçantes não causariam o que os autores alegam, concluem no trabalho deles. Então, enfim, pessoal, então, nesse caso, se eu fosse citar essa informação, eu usaria o estilo de citação author prominent. Eu colocaria a responsabilidade no autor, tá? Deixaria claro que os resultados que eles estão descrevendo são questionáveis, né? Então, ó, segundo tal, o adoçante faria mal tal, né? Usando na dose, eu explicaria, usando na dose tal, que isso é impossível um indivíduo normal ele assimilar, né? Ele conseguir ingerir essa quantidade de adoçante, né? Então, é outra exceção em que você pode usar, deve até usar o author prominent quando você realmente tem evidências, né, indícios de que aquela informação é falsa, tem problemas na metodologia e tal. Bem, vamos para os erros de citação? Vamos? Então vamos lá. Então, erros de citação. Primeiro erro, básico, ausência de citação. Então, quando o autor ele faz uma afirmação, acontece isso, acontece aquilo. Se você fizer, se você aumentar isso, vai causar aquilo, ou, na verdade, aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas é responsável por fazer isso, aquilo, quer fazer isso, aquilo. Se você não cita a fonte, já tá errado, tá ok? Então, se você não está citando a fonte, você não está seguindo aquela lei básica da redação científica de ser um texto baseado em evidências e em fatos. Então, já não é um texto, não pode ser considerado um texto científico, tá? Então, os livros, por exemplo, os livros que a gente tem de Guyton, de fisiologia médica, os livros mais conhecidos, muitos deles não citam a fonte da informação, então são considerados científicos? São, mas o texto ele não tem a característica básica de ser um texto científico, ok? Então, a falta de... Você, quando coloca uma informação e não cita a fonte, tá? Então, isso torna o texto inexato, obscuro, você não sabe de onde vem a informação e não baseado em evidências, tá? Contraria as características de um texto científico, tá?
E geralmente, muitas vezes, tá aí já a fonte de uma informação falsa. O autor está falando uma coisa que pode ser simplesmente a opinião dele, não está baseado em nada, tá bom? E realmente os livros didáticos, os livros que a gente usa na graduação estão cheios de erros, são cheios de afirmações falsas. Bem, então um outro erro, tá? Um primeiro erro foi ausência de citação. Outro erro é erro de citação secundária. Alguém sabe o que é isso? Erro de citação secundária é quando a pessoa cita, tá, uma fonte que não foi lida. A pessoa não leu a fonte, tá? Ou que não é a fonte original daquela informação. Tá bom? Então isso é muito comum. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, há dois principais estilos de citação: information prominent e author prominent. Aí eu abri parênteses, coloquei Thompson 2005. Ok, parece que o Thompson seria o autor que falou isso, que afirmou que há dois tipos principais, né, de estilos de citação. Só que quando a gente vai ver essa fonte, esse trabalho, né, esse Thompson 2005, ele na verdade é um artigo de revisão, tá? E nesse artigo de revisão, o que ele faz? Ele cita outra fonte. Ele fala aqui, Weisberg e Booker, 1990, descrevem esses dois tipos, né, de citação como author prominent e information prominent. Então, na verdade, o Thompson não foi a fonte, não é a fonte original dessa informação, né? A fonte original da informação, aparentemente, é o Weisberg e Booker. E quando eu fui ver o Weisberg e Booker, realmente eles fazem uma análise e ali a informação está lá mesmo, o original está lá. Tá? Então, não é Thompson. Então, é um erro, isso é um erro de citação secundária. Não se pode fazer isso. Você nunca deve citar uma fonte, tá, que não é a original daquela informação. Tá bom? Então, eu li lá o Thompson, vi essa informação e quis citar. Está errado. Tá bom? Então, isso acontece quando você vai citar, por exemplo, um conceito, uma hipótese, uma teoria, que é o caso aqui, uma opinião, né? Então, existem dois tipos de estilo de citação. Também ocorre erro de citação secundária quando você está informando, relatando um fato ou um fenômeno, tá? Então, quando você, por exemplo, quer citar um fato, um fenômeno, é errado você citar artigo de revisão. O artigo de revisão não é a fonte original daquele fato, daquela informação, né? Daquele fenômeno. De jeito nenhum. O artigo de revisão só vai citar outros artigos originais. Tem exceções? Tem. Só tem exceção. Por exemplo, você quer escrever na sua introdução que, olha, nos últimos 10 anos houve um aumento do número de publicações sobre tal assunto. Tá. Tudo bem, então realmente essa informação nova, essa informação, esse fato, está lá no artigo de revisão, ok? Então essa é uma exceção, tá? Mas em geral, um fato, um fenômeno, é descrito na seção resultados de um artigo original, tá bom? Então você citar livro, tese, sessão de discussão, sessão de introdução de artigo original, geralmente causa esse problema de erro de citação secundária, porque eles não são fontes, geralmente, de fato, fenômeno, né, originalmente produzido, tá bom? Então é um erro evitável. O erro de citação secundária é um erro evitável, basta você seguir as recomendações. Quais são as recomendações? Que a gente já viu. Se você for relatar um fato, um fenômeno, você deve citar a fonte original, que é a parte, né, a seção resultado de um artigo original, tá bom? Outro erro de citação errada. Esse é terrível. Terrível. Esse é o considerado o erro pior de todos. É o erro considerado grave, major quotation error, né? Acontece. Esse erro é o seguinte: é quando a pessoa ela faz uma afirmação, ela traz um fato, um fenômeno, tá bom? Ou até uma teoria. Só que, e aí ele cita a fonte, a suposta fonte dessa informação, desse fato, desse fenômeno, cita como se esse artigo embasasse a informação, né? Então, por exemplo, nesse artigo aqui, que eu peguei um trecho, ele fala aqui, ó, não há associação entre ingestão de óleo de coco, e a ocorrência de obesidade ou dislipidemia, tá bom?
E aí eles abrem o parênteses e citam 3 referências, a referência 8, 9 e 10. Ok, tudo bem. Então você acredita, supostamente você acredita, que essas 3 referências elas corroboram, elas embasam essa afirmação. Eles mostraram isso, né? Esses artigos mostraram que você ingerir óleo de coco não causa obesidade nem dislipidemia. Ok. Só que uma das citações, uma das referências citadas, essa Prior 1981. Tá? É um artigo original, tá? Só que quando eu fui ver, os resultados eles mostram justamente o oposto, o contrário. Ele mostrou, né, o artigo mostrou que a população que consumia mais coco, que eles chamam de tokelauans, tinha maior dislipidemia, eles tinham maior colesterolemia do que os que ingeriam menos óleo de coco. Então, é um horror, isso aí é um erro gravíssimo. Tá? Então, assim, toda vez que um autor ele cita uma referência que não embasa aquela afirmação, seja às vezes até uma referência errada, que não tem nada a ver com aquele assunto, é uma citação, um erro de citação errada, tá bom? Ou que até o pior, né? O pior é quando o artigo original ele comprova o contrário do que o autor está falando, né? Isso é terrível. Erros de citação imprecisa. Quando é que acontece isso, né? Então, por exemplo, a gente viu que quando você traz várias informações ao longo de uma frase, cada informação, cada fato relatado deve ser imediatamente acompanhado da fonte dessa informação. Tá? Então, se você, por exemplo, pega uma frase que traz várias informações, né? Por exemplo, aqui, ó, o antígeno carcinoembriogênico é um bom marcador de prognóstico de câncer de cólon, pâncreas, mama e ovário de pulmão. E aí, abre parênteses, cita 8 trabalhos, 8 fontes. Ok. Qual dessas fontes comprovou, mostrou que esse antígeno é um bom marcador de câncer de pâncreas? Tem como eu saber? Não. Tá errado. Horrível. Então, assim, pessoal, fazer isso é um erro de citação. Não é tão grave quanto aquele erro de citação errada, mas é um erro de citação imprecisa. Tá? Então, o leitor ele vai ter que ficar procurando. Isso aí contraria qual das características de redação científica? A redação científica tem que ser, o texto científico tem que ser baseado em fatos e evidências. Então, já está meio que inexato, né, obscuro. Qual é a fonte, qual é a evidência que está comprovando quais são as informações? E ele tem que ser claro, indubitável. Então, se você mistura as referências das diferentes informações, você está deixando o texto obscuro, você não sabe, não está vendo clareza ali, tá ok? Então, é um dos erros, erro de citação imprecisa. Outro erro de citação, citar uma opinião como se fosse um fato. Tá? Então, isso é muito comum quando a pessoa usa o estilo de citação information prominent, que é concentrada na informação, tá? Então a informação é dita, é feita, relatada como se fosse uma verdade, né? Só que é desacompanhada daquelas palavras que deixam implícito que aquilo que está sendo relatado é uma opinião omitida, expressa, uma opinião expressa, tá ok? Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, eu mesmo errei, tá? Recentemente aí nas minhas aulas. Coloquei assim, ó, escrevi nas minhas aulas o seguinte: numa frase com este estilo de citação information prominent, o foco está em relatar os resultados ou os métodos. Aí eu abri parênteses e coloquei 2 fontes. Ok. Thomson 2005 e Liardec 2019. Ok. A fonte Liardec 2019, tá? É um artigo original, ok? E os resultados realmente embasam essa informação, essa afirmação que eu estou fazendo, né? Numa frase de estilo de citação prominente, o foco está em relatar os resultados ou os métodos. Então eles comprovaram, eles mostraram isso. Ok, tudo bem. Só que o artigo Thomson é um artigo de revisão. Tá? Então o autor, quando ele fala desse estilo de citação author prominent, ele não cita a fonte, ele não dá evidências, na verdade é a opinião dele, ele está mostrando um conceito, tá? Então eu fiz errado, eu deveria ter ou não colocado o Thomson 2005, ou ter colocado, ó, segundo Thomson 2005, numa frase com estilo de citação information prominent, o foco está em relatar os resultados ou métodos. Assim seria
um texto exato, preciso, indubitável, ok? Baseado em evidências, tá bom? Eu deixaria claro que a evidência que eu estaria falando era o ato do autor, do Thompson, expor a opinião dele, né? O conceito que ele tem, ok? Então eu cometi esse erro, por quê? Porque eu estava querendo dar mais fluidez ao texto, usar o estilo de citação information prominent, né? Que é mais agradável para ler e tal. Bem, então erro de citação de opinião como se fosse um fato usando information prominent. Então deixa eu ver aqui. Aqui é mais um exemplo, tá, de erro que o autor ele relatou, opinião de outro autor, mas como se fosse um fato. Aqui ele colocou os parentes, os pais, né, na verdade, os pais têm que possuir a compreensão e a motivação para assimilar as diretrizes dietéticas, né? Ah, tá. Uhum. E aí ele abre parênteses, coloca esse Saltgate. Então, quem vê isso aí, ele está fazendo uma afirmação. Então, quem vê isso aí acredita que é um fato. Não, na verdade, esse Saltgate, quando a gente vai ver, ele é um artigo de revisão, tá? O autor está dando simplesmente a opinião dele, é uma teoria dele, ele acredita nisso. Então, é um exemplo de erro de citação, tá? Falar, expor uma opinião como se fosse um fato. Tá? Erros de... Agora vamos passar para os erros, sem ser de citações, os erros de obscuridade e prolixidade. Tá? Então, geralmente, a gente viu que os erros de citação, deixa eu ver aqui a hora, a gente viu que os erros de citações, eles são cometidos muitas vezes em artigos de revisão, em livros, na seção introdução e discussão de um artigo original. Tá? Só que a própria seção resultados de um artigo original também pode cometer erros e gerar informações falsas e fake news. Tá? Então, quais são os erros que são cometidos que geram problemas? Erros de obscuridade e de prolixidade. Tá? Eles violam quais leis? A lei 2 e 3, tá? da redação científica. Então, o artigo científico, um trabalho científico tem que ser baseado em evidências, ok? A gente já viu. Ele tem que ser claro, tá? Então, se ele for obscuro, não é claro. E ele tem que ser direto. Então, ele não pode ser prolixo. Tá? Bem, quais são os erros de obscuridade que existem? Tá? Então, os erros de obscuridade são aqueles que o autor ele usa termos inexatos. Tá? Então, ao contrário de exatidão, é o contrário de clareza. Então, por exemplo, palavras e verbos ambíguos, a gente vai conhecer. Palavras e expressões insuficientemente específicos, tá? Então muito genéricos. Julgamentos, opiniões, advérbios, adjetivos, termos incomuns, tudo isso esses termos inexatos causam obscuridade. Também temos o erro de obscuridade por omissão de informação, isso é terrível. Eu vou dar um exemplo super recente agora, 2021, tá? Semana passada, retrasada, de um artigo publicado na revista Boa, que deu um bam, gerou fake news, terrível. E erros de prolixidade, ok? Vamos lá aqui para o próximo. Ué, será que não parou? Ok, vamos continuar então. Então, quais são os erros de obscuridade? O texto científico ele tem que ser exato e claro, tá bem? Então, segundo aí essa referência que eu estou mostrando para vocês, né? Então está bem claro que o texto científico ele se caracteriza por ser exato e claro, ter exatidão e clareza. Vamos lá para os significados, os conceitos, tirados de dicionário, tá? Então, exatidão. O que é exatidão? Exatidão é certeza. Qual é o oposto de exatidão e de certeza? É inexatidão. E o que é inexatidão? É ambiguidade, é incerteza. O que é ambiguidade? Que pode possuir diferentes sentidos. Olha que eu marquei, né, deixei enfatizado, que ambiguidade é possuir diferentes sentidos. Então, quando você usa um termo que tem mais de um possível sentido, é ambíguo. Tá bom? O que é ambíguo? Ambíguo é duvidoso, incerto, dúbio, impreciso. Tá? Então, o texto científico, qual é a conclusão? O texto científico não pode ter palavras e verbos ambíguos. Não pode deixar dúvidas. Ele tem que ser indubitável, tem que ser muito claro. Tá bom?
E a clareza, o que é clareza? Clareza é algo fácil de ser compreendido. Tá? Qual é o oposto de clareza? É confusão. O seu nome também é obscuridade. Tá? E o que é obscuro? Difícil de entender. Então, segundo os autores, né, de redação científica, o texto científico ele não pode ser obscuro. Tá? Tem que ser claro, tem que ser fácil de entender. Então, antigamente, quando não tinha esses conhecimentos, às vezes o pessoal fala assim, nossa, aquele livro, olha, precisa ser ter uma inteligência acima da média para poder entender o que o autor está falando. Gente, o autor escreve o que ele está pensando. Se ele está escrevendo de uma forma obscura, prolixa, confusa, ambígua, é porque os pensamentos dele estão desorganizados. Os pensamentos dele são ambíguos, são confusos, é uma zona, tá? Então, quando alguém fala assim que um autor, o texto, né, o livro é complicado de ler e tal, na verdade não tem nada de bonito nisso, não tem nada de virtude nisso. Na verdade, ali ele está demonstrando várias deficiências, vários problemas, né, desorganização mental, intelectual, limitações, tá bom? A gente até vai ver isso, tem publicações mostrando que algumas deficiências, o próprio envelhecimento, eles fazem com que a pessoa ela não consiga fazer um texto e se expressar de forma direta, clara. Ele acaba sendo prolixo, confuso. É muito comum entre os mais idosos, tá? Então vamos lá. Erros de obscuridade por uso de termos inexatos. Né? Vamos começar pelas palavras e verbos ambíguos. Olha o que Volpato ele fala aqui num dos textos dele. Em seguida, apresente apenas os principais resultados, indicando claramente os efeitos. Por exemplo, não diga afetou. Prefira dizer se aumentou ou reduziu. Nossa, mas por que não pode não pode usar o verbo afetar? Qual o problema? Por que o uso do verbo afetar é contraindicado? Né? Então vamos dar um exemplo, por exemplo. Digamos que a pessoa o autor escreveu lá. O coronavírus afeta o sistema imunológico. Afeta o sistema imunológico. Como assim afeta o sistema imunológico? O que é afetar o sistema imunológico? Bem, só eu consigo imaginar 3 hipóteses. Ou seja, se são 3 possibilidades de sentidos, então não é só uma possibilidade, tem 3. Então é ambíguo, é obscuro, é inexato, é horrível. Então vamos lá, quais são as hipóteses que eu levantei na minha cabeça, que pode ter outras? O vírus diminui a resposta imunológica. É uma hipótese. Né? Afeta como? Diminuindo. Tá. O vírus aumenta a resposta imunológica. Tá. Aumenta. Então, ao contrário. Então tá. O vírus modifica componentes do sistema imunológico. Modifica. O que esse modifica? Gente, horrível. O simples uso de um verbo inexato causa obscuridade, ambiguidade, confusão, destoa das regras, né, das características de um texto científico. Horrível. Né? E dá origem a fake news, a informações falsas e tal. Então a gente sabe, a literatura mostra que o coronavírus causa uma resposta imunológica exagerada e isto gera inflamação. Tá? Então esta seria a informação mais precisa, mais exata. Tá? Okay? Tem um pouco de obscuridade, sempre vai ter um pouquinho. Tá? Então algumas vezes, em alguns casos, a obscuridade é aceita. Né? Aqui, tudo bem. Já se a gente usasse o verbo afetar em uma outra situação, por exemplo, HIV. O HIV afeta o sistema imunológico. Como assim o HIV afeta? Ele também vai causar uma resposta imunológica exagerada? Não. Então, no outro trabalho, afetar significa o contrário. Um é aumentar a resposta imunológica, o outro é diminuir a resposta imunológica. Então, a zona, não usem verbos, termos inexatos, tá? Que causam ambiguidade. Então, esse é um erro. Tá bom? Então, quais são os verbos ambíguos? Né? Exemplos de palavras verbos ambíguos. Alterar. Tá? Então, por exemplo, a Coca-Cola, ingestão de Coca-Cola altera a colesterolemia. O que é alterar, nesse caso? Diminui a colesterolemia? Aumenta? A partir do momento que você usa a palavra altera, você não está dando informação, você tá deixando o leitor confuso. Você vai precisar complementar essa informação, ou seja, altera como? Aumentando a colesterolemia. Então por que já não fala logo? A ingestão de Coca-Cola aumenta a colesterolemia. Acabou, pronto. Tá? Então você tem que usar, substituir palavras vagas, inexatas, por palavras precisas, exatas, indubitáveis. Tá bom?
Outro problema, erros de obscuridade por uso de termos inexatos. Tá? Esse é um outro problema gravíssimo, muito, 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 muito comum. Tá? Então, o que a literatura diz? Né? Os autores falam. Então, você deve escrever um texto científico o mais específico possível. Tá? Então, você tem que usar palavras muito precisas, específicas. O que é? Ou seja, não pode usar termos genéricos, termos que englobam outras informações, tá bom? Então, por exemplo, um mês de terapia elevou a qualidade de vida. O autor está tentando relatar um fenômeno que ele observou, tá? Um fato que ele observou. Um mês de terapia elevou a qualidade de vida. O que é qualidade de vida? O que é qualidade de vida? Qualidade de vida é uma expressão específica? Ou ela pode ser interpretada de diferentes formas? Vamos ver? Vamos só imaginar. Pensa aí, o que é qualidade de vida para você? Tá? Qualidade de vida para algumas pessoas, sabe o que é? Hora de sono. Hora de sono. Então, se dormiu mais horas de sono, tem maior qualidade de vida. Para outros, é outra coisa totalmente diferente. idas ao cinema. Quantas vezes eu fui no cinema nesse mês? Isso é qualidade de vida para alguns. Para outros, litros de cerveja consumidos por semana. Então, se a pessoa consumiu pouca cerveja, minha vida não está muito boa, não tomei muito cerveja. Então, a qualidade de vida é uma expressão extremamente vaga, ambígua, não tem nada de especificidade aí, tá? Então, o que a pessoa poderia falar, né? Outro exemplo, né? Um mês de terapia aumentou o nível de saúde mental. Tá, saúde mental? O que é saúde mental? Também, saúde mental para um é uma coisa, para outra é outra, para um é ausência de depressão, para outro é ausência de ansiedade, e assim por diante. Um horror, tá? Então, o que você deveria usar para falar? Né? Então, você deveria ser específico. O que você realmente observou? Qual é o fenômeno? Tá? Então, poderia, por exemplo, falar, um mês de terapia aumentou, tá? Ou diminuiu a nota na escala Hamilton de depressão. Então, foi aplicado um questionário de Hamilton de depressão, foi feita a terapia, e depois de um mês de terapia aconteceu isso com essa nota nesse indicador, nessa escala. Aí fica menos obscuro o texto, ok? Então, aí você evita esse erro de obscuridade por uso de termos inexatos. Né? Esse aí é uma grande fonte de informações falsas na política, na economia. Esse grupo faz isso, faz aquilo, é responsável por isso. Na verdade, esse grupo tem subgrupos, tá ok? Então é só uma parte desse grupo que faz isso, faz aquilo. É complicado. Bom, infelizmente as pessoas não sabem essas informações, não têm esses conhecimentos que a gente vê em redação científica. Então a sociedade, se os próprios cientistas não sabem e cometem erros, imagina a sociedade. Então a gente poderia combater isso aí, a origem das informações falsas sabendo dessas formas de comunicação, né, da redação científica. O erro de obscuridade por uso de termos inexatos. Né? Quais inexatos? Os julgamentos. Tá? Então, julgamentos, por exemplo, adjetivos, alguns advérbios, alguns verbos que envolvem julgamento, opinião, eles são fontes de ambiguidade, obscuridade, de imprecisão, de informações falsas. Tá? Então, você deve evitar a literatura, né, de redação científica, deixa claro que você não deve usar julgamento de jeito nenhum. Tá? Então, por exemplo, prejudicial. Né? Olha a frase. A ingestão de frutose é prejudicial. Tá. A ingestão de frutose é prejudicial. O que é prejudicial? Prejudicial para uma pessoa é uma coisa, para outra é outra. Tá? Então, o que é esse prejudicial? Não tá se você for realmente refletir, que informação que ele está trazendo aí? Nenhuma. Ele não está trazendo fato nenhum. Ele está dando uma opinião. Qual é o fato que faz com que você acredite que a ingestão de frutose é prejudicial? Tá? Então, o certo seria você falar, a ingestão de frutose aumenta a produção de gordura hepática que causa isso, causa aquilo, citando as fontes. Tá? Então, isso seria você trazer informações factuais, fatos, fenômenos, tá bom? Então, frases sem adjetivos. A ingestão de frutose aumenta a quantidade de gordura no fígado. Isso é um fato, tá? Um fenômeno descrito por
Schwartz e tal, 2015. A ingestão de frutose após exercício aumenta a velocidade de recuperação do glicogênio hepático. Isso é um fato, está bem descrito na literatura, vários trabalhos mostraram isso, ok? Então, assim, ao você não usar os adjetivos, opiniões e tal, esses termos, você deixa de cometer o erro de obscuridade, tá bom? Que dá origem a informações falsas. Deixa eu ver o que mais. Outros exemplos. Melhorar. Tá? Então, tem gente que tem texto científico que a pessoa usa melhorar, usa importante, usa benéfico, necessário. Todos esses termos envolvem julgamento, opinião, são ambíguos. Tá? Não fica claro, o autor ele não deixa claro para o leitor o que ele está querendo dizer que é benéfico, ruim, enfim, não se deve usar, é um erro, tá bom? São raras as exceções que o uso dessas palavras não causam obscuridade, tá bom? O que mais? Advérbios, tá, de grau de intensidade, quantidade e comparativos, né? Então, por exemplo, o uso de advérbios como bastante. Bastante? Ah, tá. Então, o uso de celular pelas crianças causa bastante insônia. O que é bastante? O que é bastante? Bastante é 10%, 20%, 50%. O que é esse bastante? Então você, quando usa esses advérbios, você está envolvendo julgamentos, tá bem? Opiniões. Demais, bem, muito, pouco, demasiado, imenso, pior, melhor. Todos esses advérbios, né, eles geram obscuridade, eles são imprecisos, né? O que é muito para um é pouco para o outro, tá? Então devem ser evitados esses advérbios, tá, ok? Então como é que você deve... como é que eu faço? Então, usa termos exatos. Então, o uso de celular aumentou as noites de insônia em tantos por cento. Tá? Os despertares precoces em tantos por cento. O número de... e assim por diante. Ok? Que mais? Também, outro erro de obscuridade é quando se usa termos inexatos que são palavras incomuns ou linguagem rebuscada. Então, muita gente acha que, meu texto, eu tenho um doutorado, eu tenho pós-doutorado, meu texto tem que ser diferente, não posso usar palavras comuns e tal. Bem, isso que você está falando, na verdade, destoa de todas as recomendações de escrita científica e das evidências. Quando você usa palavras incomuns, palavras rebuscadas, que as pessoas não conhecem muito, né, que usam pouco, o que vai acontecer? As pessoas vão entender, vão compreender? Não. Então, quando você tem dificuldade de entendimento, compreensão, qual é o sinônimo disso? Qual é a palavra que a gente dá para isso? Tá? Então, obscuridade, confusão, inexatidão, tá bom? Então, você, na verdade, está sendo péssimo, né, em comunicar quando você usa termos que são incomuns, tá bom? O que significa, então, a palavra comum, um termo comum? Comum é do uso ou domínio de todos, ou uso de um lugar ou de uma coletividade. Então todo mundo entende, tá bom? Então até a criancinha entende aquele termo, o que significa aquele termo. É muito comum. Que acontece ou se encontra com frequência ou com facilidade. Tá? Então é muito usado. Que tem características que se encontram em muitos exemplares. Tá? Então isso é comum. Tá? Então você deve usar palavras comuns no texto científico. E quando não há sinônimos? Tá? Você quer falar uma expressão, usar um nome específico de um tema, uma área de pesquisa, e muito comum só para aquelas pessoas daquela área de pesquisa. E aí, eu posso usar? Não. Você só pode usar numa determinada condição. Eu vou explicar, por exemplo. Estresse oxidativo. Você sabe o que é estresse oxidativo? Eu usei muito essa expressão na minha tese de doutorado. Tá? Vamos lá. O que você pode fazer? Em vez de você falar, afirmar, né, colocar no meio da frase, o estresse oxidativo é causado por isso, aquilo, tal. O leitor está se perguntando o que é estresse oxidativo. Tá?
Então, uma forma de você evitar esse tipo de problema, essa obscuridade, o que você faz? Você explica o fenômeno, o que é o conceito, o que significa essa expressão, essa palavra, e só depois você coloca a palavra em parênteses, você cita o que significa aquele fenômeno, aquela descrição, tá ok? Então, o que eu escrevi aqui? O que eu escrevi, não, um exemplo, né? O desequilíbrio entre moléculas oxidantes e antioxidantes, que resulta na indução de danos celulares pelos radicais livres, tem sido chamado de estresse oxidativo. Tá? Então você primeiro explica o conceito e aí depois você coloca o conceito. Tá? Mas sempre que possível, tente evitar usar termos incomuns, palavras incomuns. Tá bom? Essa é uma fonte de informação falsa. Né? Que mais? Erros por obscuridade de omissão de informação. Isso é um problema gravíssimo. Né? O que é um texto obscuro? Quando falta nele uma palavra ou informação que seja indispensável para a sua compreensão sem que haja possível ambiguidade. Tá? Então, vejam, a recomendação é que o texto, a palavra, a frase de um texto científico, ela seja informativa, que ela traga informações. Tá? Não pode faltar informação para você compreender uma frase, uma afirmação. Tá? Então, be informative. Né? Então, seja informativo. E aqui um outro autor, né, os outros autores, o que eles falam? Né? Um grande problema, um erro grave, você detecta muitas vezes na revisão, referir de uma revista, um editor de uma revista, muitas vezes ele detecta isso. Na frase, no texto, está faltando uma informação essencial. Tá? Vamos aqui por um exemplo. Digamos que o autor ele faz a seguinte afirmação: tirar o leite da dieta mata. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Reflitam. Leite, tira da dieta, mata. É verdade ou é falso? É verdade, verdadeira ou falsa essa afirmação, hein, gente? Vamos ver. Tá. A falta de leite da dieta mata. Bem, essa informação é falsa ou verdadeira? Em adultos? Em humanos? Em répteis? Onde? Quem? O que está falando? Está faltando informação aí, tá? Então essa afirmação, essa frase pode estar tanto verdadeira quanto falsa ao mesmo tempo. O que é isso? Ambiguidade. Quando tem dois possíveis sentidos, ambiguidade, obscuridade total, tá? Então, opção 1. Vamos lá, vamos ver se agora fica mais claro. A falta de leite da dieta de um recém-nascido mata. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Se for um ser humano, dificilmente ele vai morrer por falta de leite. Por quê? Porque a medicina, né, a nutrição tem forma de você nutrir o recém-nascido humano sem problema, ok? Agora, outra opção. A falta de leite da dieta de um mamífero selvagem recém-nascido mata. Bem, e aí? Essa afirmação é verdadeira ou não? Tirar o leite da dieta mata ou não mata? Então, se for um animal selvagem, está lá na selva, se você matar a mamãezinha dele, tirar o leite dele, o bichinho vai morrer. Tá? Então, em muitas situações, essa afirmação é verdadeira. Então, pessoal, vejam que a omissão de informações essenciais numa frase, num texto, gera obscuridade, ambiguidade, informações falsas. Isso é muito comum, terrível. Tá? Então, quais são essas informações essenciais? Basicamente, muitas vezes são as condições metodológicas em que você encontrou aquele fato, aquele fenômeno. Tá? A população estudada. Tá? Então, isso são as condições que você encontrou. Então, você observou pessoas de tal país fazem isso, fazem aquilo. Tá? Então, você tem que descrever. Nessa situação, as pessoas entrevistadas tinham tal idade, eram de tal gênero, enfim. Então, você tem que detalhar. Quando você vai escrever o resultado, você tem que detalhar a parte da metodologia. Tá bom? Isso, uma sessão de resultados bem escrita, ela está implícita, está lá dentro. Boa parte da metodologia. Tá? Então vamos ver, artigo recente aí que gerou fake news, informações falsas, terrível. Vamos lá. O que acontece? Um artigo recente, tá, publicado na Science, uma revista considerada a segunda mais importante do mundo, pelos autores Ponte et al. 2021, tá? Na seção resultados deles. Sabe o que eles falam? Eles falam que, afirmam que eles encontraram, tá, os métodos que eles usaram lá,
o gasto energético diário permanece estável na idade adulta, dos 20 até os 60 anos de idade. Olha só que interessante, eles afirmam isso. É um fato, é um relato de fenômeno que eles encontraram, um fato. Está na seleção dos resultados e está também no abstract, no resumo deles, lá na capa, assim, ó, tá lá, na revista Science, ok? E aí, essa informação, essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Será que tem alguma informação que está faltando nessa frase? Tá? Bem, na verdade, quando a gente vai ver a literatura, já há muitos anos, acontece uma clara, indubitável, uma grande, forte queda da taxa metabólica de um ser humano adulto, acima dos 20 anos de idade, 26 anos, quando ele faz dietas com restrição calórica. Então, se a pessoa faz uma dieta com restrição calórica, por exemplo, fica ingerindo só 500 calorias por dia durante um mês, a taxa metabólica dele vai lá para baixo. Esse fenômeno é chamado de metabolic slowing, tá? Lentificação do metabolismo, da taxa metabólica, adaptação, metabolic adaptation. Esse fenômeno é bem descrito. E essa queda da taxa metabólica, quando você faz análise estatística, a queda da taxa metabólica é muito grande, é intensa. Quando você faz estatística, quem entende de estatística um pouquinho, é 0,00001. Ou seja, a chance de você ter uma queda da taxa metabólica significativa fazendo esse tipo de dieta é máxima. Assim, não tem como você não ter, tá ok? Então, você vai ter. Então, se as pessoas que fazem dieta muito restritiva, muito com déficit calórico, elas têm queda da taxa metabólica, isso está comprovadíssimo, como é que você pode afirmar que o gasto energético diário permanece estável na idade adulta, dos 20 a 60 anos de idade? Está certa essa informação, essa afirmação? Não. Essa informação é falsa. Essa frase é falsa. Ok? Então, o artigo publicado na Science está fazendo uma conclusão, uma afirmação errada. Qual o problema dessa frase? O resultado eu não duvido do resultado. O resultado está certíssimo, está lindo, metodologia bem feita e tal. O problema é que eles omitiram uma informação essencial. Tá? Aí eu vou falar qual a informação que faltou. Olha o que aconteceu. Isso aqui foi publicado em setembro de 2021, né? Não faz muito tempo. E olha aí, ó, a fake news aí. Estudo derruba mito de que metabolismo desacelera após os 30 anos. Né? Embora haja fatores de controle, né? Ok, então uma fake news publicada nesse site aqui, na R7. Aqui, ó, na Isto é Dinheiro, metabolismo não diminui dos 20 aos 60 anos de idade. Ou seja, a pessoa que lê um troço desse, uma matéria dessa, fala assim, não, então eu estou engordando, é porque realmente eu como muito, é porque... por outros... Não, gente. Se a pessoa fez dietas, e geralmente a pessoa que é preocupada com essa questão da taxa metabólica, geralmente a pessoa que está com sobrepeso, com obesidade, geralmente essas pessoas já tentaram fazer dietas hipocalóricas, essas pessoas então elas vão ter sim queda da taxa metabólica. Qual é o problema? Então, o que esses autores fizeram de errado? Tadinhos, né? Assim, o problema é a redação científica mesmo, é erro de redação científica. O que faltou neles aí foi a palavra média. Média. Então eles teriam que... o fato é, o gasto energético diário médio permanece estável na idade adulta. Ou seja, na média, na maioria das pessoas, a taxa metabólica ela se mantém mesmo, dos 20 aos 60 anos de idade. Não muda. Mas não é para todo mundo. Okay? Então eles teriam que colocar média. Ou eles teriam que colocar na maioria das pessoas. Bom, que é o que eles mediram mesmo. Então, o que acontece? Eles omitiram informação. Tá? E isso, gente, acontece em muitos artigos científicos. Os autores eles fazem afirmações, informações, relatam fatos de uma forma errada, que dá origem a informações falsas e a fake news. Tá? Omissão de informação requerida por advérbios. Né? Outro probleminha também é você omitir algumas informações. Por exemplo, os advérbios mais, menos, maior, menor,
Você tem que falar em relação ao quê, tá? Então, a mortalidade, por exemplo, a mortalidade por pneumonia entre pessoas com sobrepeso é maior. Imagina uma frase que termina assim. Maior em relação ao quê? Como assim? Em relação a pessoas com sobrepeso? Maior do que pessoas com, desculpa, com obesidade? Aqui eu errei um pouquinho. Pessoas com desnutrição? Pessoas eutróficas? Eutróficas são pessoas que não têm nem sobrepeso nem desnutrição. Então, pessoal, tá vago, tá obscuro, tá ambíguo, tá horrível, tá? Então, certo seria a mortalidade por pneumonia entre pessoas com sobrepeso é maior do que pessoas com obesidade, por exemplo, tá? Para quem não sabe, muita gente morre de pneumonia, principalmente entre desnutridos, tá? Então, desnutridos eles têm uma prevalência um pouco maior de morte por pneumonia do que pessoas com sobrepeso, com eutróficas e assim por diante. Então, pessoal, mais uma vez, um exemplo de erro de obscuridade por omissão de informação. Não pode faltar informação numa frase, tá bom? O que mais? E por fim, gente, os erros de prolixidade, tá? Então, o texto científico ele tem que ser breve, conciso, direto, tá? Então tá aqui, ó, o autor aqui, o Katz, ele fala, ó, brevidade, né? Então você tem que ter como metas uma escrita breve, sucinta, né? Seja o mais breve possível. Então, se você puder escrever 3 palavras para passar uma informação, escreva só 3 palavras. Não coloque palavras a mais, tá bom? E tem problema? Será que tem problema você escrever palavras a mais? Vou falar disso daqui a pouco. O que a neurociência fala sobre isso, tá? Bem, o texto científico, então, ele deve ser direto. Em parênteses, eu estou falando que não deve ter prolixidade, tá? Então, o que significa direto? Direto significa que se faz sem rodeios, sem desvios, sem intermediários. E o antônimo de direto é prolixo. E o que é prolixidade? Significa verborragia. E também escrever em excesso e palavras em demasia. Tá? E o que então, concluindo, o que seria então a prolixidade, erro de prolixidade? É a presença de elemento ou palavra desnecessário para transmitir uma informação. Se você pode transmitir uma informação com 7 palavras numa frase, se você usar 8, você está sendo prolixo. Se usar 10, mais prolixo ainda. 15, mais prolixo ainda, tá bom? E o que é verborragia? Verborragia significa o uso de uma quantidade excessiva de palavras para dizer coisas de pouco conteúdo ou importância, tá bom? Também tem uns problemas, logorreia, tem problemas psiquiátricos, pessoas com problemas psiquiátricos, muitas delas elas têm esse problema de verborragia, de logorreia, logomania, quer falar muito o tempo todo, muitas vezes assim, sem transmitir informações de fato, né? E aí, qual o problema de você escrever palavras mais do que o necessário? Uma palavrinha a mais, né? Um texto a mais, um parágrafo a mais, qual o problema? Tem problema? Sim, tem problema e é muito grave. Tá? A neurociência comprova através de vários estudos, eu vou falar só de um trabalho rapidamente, que a sua atenção, a atenção do ser humano, de animal, qualquer ser vivo, a sua atenção sobre uma informação, tá? Ela diminui quando junto dessa informação vem outras informações, tá bom? Então isso é evidenciado por estudos, por exemplo, com motoristas, tá? Motoristas de caminhão, motoristas, enfim, no trânsito. Então a pessoa está dirigindo, eles fazem simulações que a pessoa está dirigindo, tá? Uma coisa é a pessoa focar só na estrada, tá? Outra coisa é a pessoa está dirigindo, mas tem o celular, tem a pessoa conversando do lado, tem outras informações. Então, está comprovado que quando você tem mais informações chegando no cérebro, no sistema sensorial do ser humano, tá? Menos foco ele vai ter numa determinada informação. Tá bom? Então, mais erros de trânsito ele comete. Tá? Não tem dúvida, tá, gente? Então, tô só mostrando uma evidência de que quando chegam muitas informações para você, mais informações do que é necessária, você diminui o foco na informação que realmente é a que você que é a mais importante, tá bom? Então, qual é a conclusão? Um texto prolixo,
verborrágico, ou seja, que tem mais palavras do que a quantidade necessária, é mais dificilmente compreendido. Ser mais dificilmente compreendido significa ser mais obscuro, mais ambíguo, mais confuso, que destoa das características de uma redação científica, considerada científica, né? Então, conclusão, a prolixidade, usar palavras que são dispensáveis, gera obscuridade, né? Gera problemas, tá bom? Então, de onde é que vem a prolixidade? A prolixidade é uma inabilidade da pessoa de escrever um texto de forma direta, tá? Então, ela não consegue, aí o que ela faz? Ela não consegue transmitir informação, então ela fica compensando psicologicamente, uma compensação que existe no cérebro, que a pessoa então fica procurando muitas palavras para dizer aquilo que poderia ser dito em cinco palavrinhas, tá, ok? Então, uma incapacidade mesmo, uma habilidade da pessoa, do escritor e tal, do autor. Então, isso tem que ser treinado. Isso acontece, aumenta geralmente com a idade, né? Então pessoas idosas tendem a ficar mais prolixas com a idade, isso já foi descrito pela literatura, né? E a prolixidade, gente, a partir do momento que vocês fazem essa disciplina, as disciplinas de redação científica, vocês começam a perceber o discurso das pessoas, né? Então você vê muito isso entre os políticos. Os políticos, você fala assim, não, vamos prestar atenção no que ele está falando. Fizeram uma pergunta direta, né? E aí, você acha que tem que ter... Você acha que os jovens universitários seria interessante aumentar a quantidade de bolsas para eles estudarem, né? Bolsas de estudo, ganhar R$ 500 por mês para estudar, como estímulo e tal. Pergunta direta. Você deve ou não deve eu dar mais? Aí ele fala, nós temos que valorizar o professor, nós temos que valorizar a educação, nós temos que não sei o quê, isso tem que ser valorizado. Um discurso lindo, mexe com as suas emoções, conta história. Né? No final das contas, o político não responde a pergunta. Então, tem publicações, tá? Comprovações de que os políticos, muitos deles, eles usam a prolixidade, a logorreia, de propósito, estrategicamente. Tá? Para quê? Para evitar responder as perguntas de forma direta. Por quê? Porque se eles responderem de forma direta, não, eu não sou a favor de dar a bolsa lá para os estudantes de graduação, não. Isso aí não. Por quê? Porque se ele fizer isso, ele vai se prejudicar. Tá? Então, a prolixidade é usada quando a pessoa tem consciência, né? Quando não é uma deficiência dela, inabilidade dela, é porque ela realmente tem interesse em ser prolixa mesmo. Pessoal, então eu agradeço a oportunidade por essa palestra, tá? Eu acho que vocês, assim, são muito, muito sortudos. Eu queria muito, muito, muito... como eu queria ter tido contato com essas informações há 20, 30 anos atrás, para escrever meus trabalhos com menos estresse, menos tempo, com mais exatidão, seguindo as recomendações, né? Minha vida teria sido muito mais fácil, né? Também teria deixado de falei muitas besteiras nas minhas aulas, né? Por quê? Porque eu não tinha essa clareza toda depois, né, que eu passei a ter, e ainda tem muita coisa para aprender, tá, gente? Então, eu acho que ainda tem muita coisa aí que está para ser publicada. Essa área de redação científica tem muita coisa que extraída de livros, de opiniões ainda, que tem que ser comprovados, né? Inclusive eu estou orientando alunos de PIBIC, né, para fazer TCC, recentemente mestrado, doutorado, justamente nessa área de redação científica, de você detectar, você relatar fatos, né, de como que as pessoas têm escrito os textos e tal, para transformar o que está por enquanto na forma de teorias, opiniões, transformar isso em fatos e evidências, tá? Qual a conclusão que a gente chega com essa palestra? É que o conhecimento das recomendações de redação científica, baseadas assim, em evidências, eu trouxe para vocês aquelas que são baseadas em evidências. Tem outras recomendações que são opiniões. Os autores, eles falam, mas cadê a evidência? Eu acho melhor escrever assim, assado, não. Tá? Em evidências, pode combater fake news e informações falsas. Tá? Muitas delas são geradas pelos próprios cientistas, pelos próprios pesquisadores, pelas revistas científicas. Tá? Então, se a sociedade, se pelo menos na universidade, a gente tivesse mais clareza de como evitar uma comunicação errada, que
que dá origem a informações falsas, fake news, já seria muito bom. Mais ainda seria se as nossas crianças, se toda a sociedade, familiares, né, se todo mundo tivesse essas informações, né? Então a gente evitaria essas informações falsas, gastos de dinheiro, mortes. Gente, tem livro publicado que fala, que afirma que o tabagismo faz bem, entendeu? Que fumar faz bem. E mostra por A mais B e tal, cheio de teoria. Pessoal, e a literatura deixa muito claro que várias mortes, né, a mortalidade aumenta muito, né, com o tabagismo. Né? Então, enfim. Pessoal, então, muito obrigado. Eu agradecerei críticas, tá? Nas minhas aulas de redação científica, tem uma aula que é só sobre revisão. Tá? Então, revisão do manuscrito, do trabalho. E nessa aula de revisão, a gente vê evidências de que o interessante é que o autor, na revisão, ele peça críticas fortes, tá? dos leitores, tá? Dos referidos, dos revisores. E aí, do mesmo caso, da mesma forma, eu peço para vocês, tá? Então, qualquer crítica que você tenha a fazer a mim, eu vou ficar muito feliz de receber, tá? Vou ficar grato, com zelo, porque se você está me criticando, você está tendo esse zelo de tentar, né, encontrar alguma coisa que eu possa estar melhorando, tá bom? Na minha comunicação, tá? Então, eu agradeço aí as críticas e sugestões, né? Se tiverem sugestões, melhor ainda, tá bom? Muito obrigado a todos e felicidades, sucesso na vida. Qualquer coisa podem mandar e-mail para mim. Meu e-mail é welker, do meu sobrenome, .af@gmail.com, tá bom? Um abraço a todos, felicidades.